comecei a escrever o Veludo Rouco no final de 2019. O segundo poema que eu escrevi foi propriamente o poema que se chama Veludo Rouco. E eu já sabia o que eu queria fazer no meu livro. Eu já sabia que eu queria abordar essas vozes familiares de pessoas vivas e mortas, essa diversidade de vozes. Eu queria falar dessas pessoas. Eu queria falar sobre o ofício do poema e o pensamento da poesia também. Eu queria falar do samba, homenagear o samba, falar da música, queria falar da rua e das cidades. Então eu já sabia que eu tinha 4 itinerários, mas isso ao longo de anos eu fui delineando e escrevendo e reescrevendo e descobrindo também o livro que eu queria escrever, porque eu acho que eu sinto isso, pelo menos. A gente pensa no livro que a gente deseja e que os temas, os universos que a gente tem vontade de abordar e muitas vezes conhecer, né? Abordar para conhecer, mas o livro também conduz a gente por descobertas, por caminhos inusitados. Então, no final de 2019, eu fiquei até o final de 2022 e começo de 2023 ainda, comecinho, escrevendo e reescrevendo os poemas. Você pergunta, acho que eu respondi, né, do fio condutor. Sim, sim. Ótimo. Falando então sobre os nomes, o livro é um livro de muitos nomes, né? Eu acho isso muito interessante, que inclusive você dá nome aos poemas, nomes de pessoas. E você referencia essas pessoas como pessoas de sua família, de fato, né? Tio, tia, avô, avó. Conta um pouco dessas pessoas, como elas aparecem nos poemas. Existe aí a familiaridade sanguínea, digamos assim, mas existe aí a familiaridade da convivência por si. Então tem muitos vizinhos e vizinhas, muitas pessoas com as quais eu convivi, sobretudo nos meus anos de formação. E pessoas que eu admirava e que eu passei grande parte da minha infância e da minha juventude ouvindo o que aquelas pessoas tinham para dizer. Então, pessoas que eu sempre admirei e que foram muito importantes. Mas está tudo muito misturado ali, o que está vivo, o que está morto, frases de um na boca do outro e vice-versa. Então, o Veludo, você falou que ele tem muitos nomes, sim, de pessoas, de cidades, de coisas, mas ele também tem muitos personagens, né? Então, às vezes, tem personagens dentro de personagens. E eu sabia que, sobretudo, essa primeira parte, que é o Amor e Morte, que eu estou falando, o nome da sessão já diz, eu sabia que eu queria uma certa dramaticidade, né? Porque eu queria essas pessoas falando, eu queria essas pessoas encenando quem elas são, mas encenando entre si, dentro do amor e morte, né? Esse resumo romântico da vida, digamos assim. Né? Ótimo. E algo muito interessante também, você fala de como personagens, eles têm falas, né? Eles falam, inclusive, e você opta por fazer uma escrita muito próxima da oralidade em alguns poemas, né? O poema que abre o livro, de certa forma, também, ele é esse poema que a sensação que a gente tem é que você escreve como fala, né? Então, como é essa decisão também de aproximar o poema, a palavra escrita, da oralidade? Tem algumas separações, alguns padrões ali, né? Tem os poemas que são muito colados na oralidade, propositalmente, porque muitas daquelas coisas eu ouvi e muitas delas são como eu ouvi. Então, enquanto eu escrevia, eu ouvia aquelas vozes na minha cabeça. Então, por isso, alguns poemas são muito colados na oralidade. Outros eu faço uso do itálico para todas as vozes que vêm de fora. E isso não só na primeira parte, ao longo de todo o livro. Então, quando eu estava revisando, milhões de vezes revisando o livro, eu percebi a quantidade de vozes de fora. Então, eu criei imediatamente esse padrão.
tudo que vem de fora, entre aspas, né? Em itálico. Mas esses poemas específicos, o primeiro, que é o Luzier, o Dona Landa também, eu acho que é muito colado na oralidade, porque era conforme eu ouvia essas vozes na minha cabeça, no meu corpo mesmo, né? Porque escrever é uma atividade física, né? Então foi meio assim, foi por aí. Ficaram ótimos, inclusive. Obrigada. Continuando então falando sobre um pouco disso, eu acho que o livro, para quem lê, dá a ideia de que é uma coisa muito pessoal, assim, você está falando de coisas muito íntimas. Dentro do campo da ficção e da prosa existe muito essa coisa hoje em dia de autoficção, de escritas de si, mas parece que a poesia sempre teve aí por esse caminho do poeta escrever sobre si. Como é para você escrever sobre coisas tão íntimas? E no poema você acha que isso seria mais fácil, por exemplo, que na prosa? Olha, eu acho que tá assim, dentro do projeto Veludo Rouco, isso está muito misturado. É claro que aquilo ali tem muito do que eu sou e do que eu vivi, mas não só. Então é muito difícil. Essa questão é um buraco, né? Porque a gente vai. Então é muito difícil saber assim exatamente o que é tão íntimo, o que não deveria ser e o que eu quis tornar público, mas sabe, o que é segredo, o que é intimidade, porque eu acho que a transformação da intimidade, da pessoalidade, das referências, das vivências, etc., elas se transformam dentro do poema também. Sim. Então, quando a história, as falas, os mundos estão entrando dentro do poema, acontece essa transformação também. Então, que é impossível de explicar, mas não posso te explicar, né, como que essa operação acontece. Mas eu acho que existiu ali uma vontade de inserir essas pessoas dentro desse mundo que eu criei, dentro do Veludo Rouco, que de certa forma foi um mundo que essas pessoas também me deram. Acho que é meio por aí. Pelo menos a impressão de que eu tive também é que são poesias que talvez falem de um lugar de vulnerabilidade, talvez se abrir para a vulnerabilidade na hora de escrever poesias. Sim, sem dúvida, e eu acho que também mais. Eu venho de um lugar no Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. É uma cidade onde, em geral, as pessoas moram, mas elas trabalham em outras áreas da cidade. Elas se divertem, se você tem assim vontade de ir numa exposição ou alguma coisa, também você precisa sair dessa cidade, né? Duque de Caxias e São João de Meriti são cidades da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mas existem essas dificuldades, a distância, um descaso político muito grande, 80% da população da Baixada Fluminense é muito pobre, é muito violento, é muito desigual. Ao mesmo tempo, eu cresci em volta dessas pessoas que para mim eram espetáculos à parte. Então eu acho que eu também quis falar dessas pessoas pro mundo, sabe? Sim. Olha essas pessoas que estão do meu lado, que estavam do meu lado. Olha como elas são o máximo. Então eu também falo de um Rio de Janeiro que não é o cartão postal. E na época que eu comecei a escrever, que eu comecei a publicar há 18 anos, as pessoas que eu conhecia ao meu redor, elas nunca tinham publicado livros. Eu não frequentava esse meio, sabe? Então eu sempre estive muito distante dos centros, né? Distante do que é considerado a cultura per se, muito entre aspas, né? Sim. Porque nessas cidades da Baixada Fluminense são
cidades que são formadas sobretudo por pessoas que vêm de fora do Rio de Janeiro. Então, 80% dessa população é do norte e do nordeste do país. Então, ninguém fala igual, ninguém tem o mesmo sotaque, ninguém se veste igual, ninguém come a mesma comida. Cada um tem suas músicas, cada um tem suas vivências. Então, as pessoas vieram de vários lugares e se concentraram ali. Então, foi uma aula muito profunda de cultura brasileira, sabe? Eu convivi com pessoas muito diferentes de mim desde sempre. Então, eu acho que eu tive uma ótima formação. Isso a gente pode puxar, então, para falar um pouco sobre a última parte, que é uma parte mais interessada mesmo em falar da cidade. Sim. Se fala, então, de alguns... Acho que tem um poema muito bonito que você fala de amar a cidade como ama uma mulher. É muito bonito e quando eu li eu fiquei pensando muito sobre a questão de falar hoje das cidades brasileiras tão violentas como você estava falando. Né? Cidades que podem ser até mesmo hostis e agressivas para as pessoas que vivem lá. Como vem essa decisão de falar da cidade? Você fala que você fala fora do cartão postal, mas ainda há muito amor, mesmo por essas grandes metrópoles que podem ser duras, assim. O Amar o Rio, por exemplo, que é esse poema Sim. que você citou, foi um poema que eu escrevi. Eu já morava em São Paulo na época, mas eu sempre tive uma relação com o Rio de Janeiro de idealizar a cidade e de ser uma turista. Porque a minha casa era distante do cartão postal, era distante da praia. Então, eu também precisava chegar nesse Rio de Janeiro, que é essa cidade maravilhosa, que aquilo também era novidade para mim. E o Rio de Janeiro é tido como uma cidade maravilhosa perante o mundo inteiro, né? Só que eu que morava a 2 horas de transporte público daquele cartão postal... Aquilo era estranho, eu tinha que conhecer aquilo, eu tinha que visitar, eu tinha que absorver. Então eu percebo, por exemplo, que no meu primeiro livro, publicado em 2006, que é A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, existem vários poemas sobre o Rio de Janeiro que é uma outra relação. Eu via a cidade idealizada, eu falava da bossa nova, eu tinha o sonho, de certa forma, entender e talvez de pertencer àquela cidade que nunca foi minha. Sim. Então eu saí muito cedo do estado do Rio de Janeiro, porque eu não cheguei a morar na cidade, fui para São Paulo. E aos poucos eu fui compreendendo algumas coisas que eu já entendia sobre o Rio de Janeiro, porque eu estava morando em São Paulo já. Então foram anos e anos de desamor com o estado do Rio de Janeiro. E São Paulo, que é uma grande metrópole, que é uma cidade dura, mas ao mesmo tempo uma cidade que oferece possibilidades, e a cidade do Rio de Janeiro não oferece possibilidades, a não ser que você trabalhe em determinadas áreas, né? Eu fiz a minha vida em São Paulo, então eu fiquei adulta de fato em São Paulo, né? Eu cheguei lá, eu tinha acabado de fazer 23 anos. Eu fiz 40 esse ano, então eu tô lá há muito tempo, quase 2 décadas. E aí eu fui conhecer uma outra cidade, mas assim, me relacionando com a cidade como moradora, né? Sempre morando no centro de São Paulo, que é onde eu moro até hoje. E aí eu acho que eu fui descobrindo a cidade que eu queria para mim. Sim. E me encontrei. Ah. E por isso também tantos poemas sobre São Paulo e a Barra Sim. Funda, que é onde eu moro. São lindos. Bom, essa então foi a entrevista com Bruna Beber. Tem Veludo Rouco, mas tem outros 5 livros de poesia. Você já tem bastante poesia publicada aí. Tenho. Uma obra vasta já. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigada a você.